Assunto para a gente trazer aqui, Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, de terras internacionais, é isso, Manhota? Você está se conectando conosco de Chicago, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos. Então, conta um pouquinho para a gente o quanto que é preocupante, como é que, já aproveita, conta como é que está repercutindo aí na imprensa americana essa possibilidade de a primeira fase do cessar-fogo entre trancos e barrancos, entre algumas rusgas no meio do caminho, bem ou mal, elas foram concluídas. Mas será que vai ser muito difícil, de fato, ter uma nova fase desse acordo entre Israel e Hamas? Oi, Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aí do Brasil. De fato, como dá para ver, estou passando um frio aqui em Chicago, viu, Yuri? Temperaturas negativas, chegando em alguns dias a -10. Eu Nossa. sei que isso vai fazer inveja para quem está passando calor aí, né, na nossa cidade que anda bem quente. E realmente o clima por aqui tem refletido muito essas preocupações para além da temperatura, viu, Yuri? Eu estou participando do principal congresso internacional da área de política internacional, da International Studies Association, e basicamente os painéis têm se dividido entre discutir o futuro dos Estados Unidos e as grandes guerras em andamento, principalmente Ucrânia e Gaza. E quando a gente vê o que se fala na imprensa, entre os acadêmicos e acompanhando também os atores políticos especificamente desse acordo, o que está claro para todo mundo é que já foi um mérito absoluto ter conseguido levar ao cabo a primeira fase dessa negociação, porque pouca gente acreditava que isso, inclusive, seria possível. Nós tivemos, ao longo desses meses, como muitas vezes comentamos aqui, momentos de instabilidade bem significativas que até fizeram crer que talvez esse cessar-fogo fosse interrompido já na primeira fase, então desconfianças mútuas ligadas à libertação de reféns, à libertação de presos, também, né, alguns momentos de tensão com agressivas tentativas de proteção de cada um dos lados, que quase culminou numa agressão continuada. Então, assim, de fato, apesar de toda a instabilidade, chegamos ao fim dessa primeira fase. Mas ainda que isso tenha algo de positivo a dizer sobre o processo, a verdadeira sensação de todo mundo é de ceticismo em relação ao quanto isso pode ir mais longe, né? A gente já sabia que março seria o período de avançar para a segunda fase do acordo e depois ainda existe a perspectiva de uma terceira fase, mas essa segunda e a terceira fase, elas endereçam questões que de fato colocam sobre a mesa visões muito diferentes dos atores em relação ao futuro dessa região. Então, se antes a gente estava falando, né, de corredor humanitário, de pausa nos ataques, de troca de lideranças políticas / reféns e tal, agora a gente estaria diante da necessidade de falar sobre controle de territórios, a gente teria que falar sobre quem é a autoridade legítima que arbitra dentro de cada território, a jurisdição que o Hamas tem dentro da área palestina, versus outras lideranças palestinas, o quanto Israel está disposto a abrir mão dessas regiões, e isso está muito longe, nesse momento, de ser algo que essas partes queiram conversar a respeito, Yuri.